Olá, boa noite, minhas amigas, meus amigos do CEIC. Espero que todos estejam bem. Hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre a história da nossa casa. O Centro Espírita Irmã Catarina foi fundado já há 60 anos por um grupo de trabalhadores inspirados pela espiritualidade maior. Esse grupo, desde o início, a ideia deles, dos fundadores, era prestar assistência aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, prioritariamente com dois objetivos principais. O primeiro dos objetivos era a assistência espiritual, e esse objetivo seria cumprido através de reuniões abertas ao público, reuniões essas que contariam com palestras e passes, tanto passes mediúnicos quanto passes magnéticos, e também através de reuniões fechadas ao público, reuniões de outro tipo. Além disso, também, visando a ciência espiritual, o CEIC já há algum tempo, bastante tempo, passou a oferecer vários cursos para a nossa comunidade. Cursos como o CID, como o ESD, como o COEM, como estudo do Evangelho, como estudo do livro Nosso Lar e outros também. O segundo grande objetivo dos nossos fundadores era a assistência social. Na verdade, a assistência social é uma área onde o Centro Espírita Irmã Catarina sempre foi bastante atuante. Entre outras atividades assistenciais, há décadas, nosso centro tem um trabalho muito forte de distribuição de cestas básicas às famílias carentes. Para vocês terem uma ideia, em maio foram entregues 130 cestas básicas para as famílias cadastradas. Apesar de ser um número que aparentemente é grande, é muito pequeno perto das necessidades que a nossa sociedade está enfrentando hoje. Bom, com a pandemia, vocês sabem que muitas dessas atividades foram prejudicadas, mas, graças à internet, nem todas foram totalmente paralisadas. Porém, nem tudo nós podemos fazer online. A assistência social, por exemplo, é uma atividade que nós não podemos fazer pela internet. E todos sabemos que a pandemia de coronavírus está deixando a vida das pessoas mais vulneráveis num risco muito maior. A situação é urgente, meus amigos. E você pode agir agora e nos ajudar a combater a dificuldade que atinge a tantas famílias. Lembrando Kardec, fora da caridade não há salvação. Por isso, mais uma vez, estamos apelando ao seu coração. Faça a sua doação para o CEIC. Doe o que e o quanto você puder. Cobertores, alimentos, material de higiene, material de limpeza, as necessidades são inúmeras. Se você quiser doar móveis, roupas, eletrodomésticos, doe, pois nosso bazar transformará isso em recursos para atender essas famílias. Se você quiser doar dinheiro, qualquer valor, é só fazer o depósito na conta do centro, que está sendo divulgada aqui mesmo pelo Facebook. Estamos muito agradecidos pela sua doação. Estamos muito felizes pela sua bondade. Tenha certeza de que tudo que nós fizemos pelas famílias assistidas, estamos fazendo por nós também. Fique em paz. Que Deus os abençoe a todos. Olá, meus queridos amigos. Muito boa noite. É um prazerzaço estar aqui novamente com vocês, nesta noite, estudando, aprendendo. É mais uma oportunidade que nós temos, dada pela espiritualidade amiga, para que nós possamos aprender juntos. Eu trago para vocês hoje a lição 29 do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Lição 29, guardemos o coração. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Isto está em Tiago, capítulo 1, versículo 8. Urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento. Fartura e escassez, formosura e fealdade, alegria e sofrimento, liberdade e tolhimento podem aliciar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. O homem de coração dobre, porém, é infiel às bênçãos divinas em todos os setores da luta construtiva. Se recebe talentos,
da riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação. Se possui belo corpo, dá-se, em via de regra, aos excessos destruidores. Se dispõe de vaso orgânico defeituoso, na maioria dos casos perde o tempo em desespero inútil. No prazer é incontido, na dor é revoltado. Quando livre, oprime os irmãos e escraviza-os. Quando subalterno, perturba os semelhantes e insinua a indisciplina. O sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Ofereçamos ao Senhor um coração firme, eterno, para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios. Atendida semelhante disposição em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Muito bem. Esse texto me trouxe uma palavra que até então eu não conhecia. Então, para que a gente possa entender o que Emmanuel quis nos dizer, é interessante que a gente saiba o que significa coração dobre. Disse do homem de ânimo dobre. Não é firme, não é constante nos seus caminhos, esmorece, não permanece crendo, não retém firme a esperança. Muito bem. O que Emmanuel quis nos dizer? A princípio, o título já diz, guardemos o coração. Por que guardemos o coração? Porque do nosso coração surge exala os nossos sentimentos. Então Emmanuel diz assim, urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. É uma grande verdade. Como que é a nossa vida hoje? Nossa vida é boa, é tranquila, nós temos uma paz, nós temos alegria, somos felizes junto àqueles que nós convivemos, com quem nós convivemos. Isso tudo está dentro do nosso coração. O que é que a gente exala? O que é que a gente mostra? Que a gente coloca para fora? É amor? É compaixão? É caridade? É resignação? É tolerância? É perseverança? Ou nós somos intolerantes? Temos raiva? Temos ódio? Então a nossa vida vai ser de acordo com aquilo que nós sentimos. Lá no plano espiritual, nós fazemos a nossa programação reencarnatória. E aqui, nesse plano que nós estamos, tudo aquilo que nós passamos, seja de bom, seja de ruim, foi escolhido por nós mesmos. É tudo que nós temos que passar. Então, se nós temos a confiança num Deus de amor, de bondade, de caridade, nós temos que ter a certeza de que tudo que acontece conosco é oportunidade de melhoria e de crescimento, seja de bom, seja de ruim. A riqueza nos ensina a repartir, a pobreza a ser resignado. A saúde nos possibilita o trabalho em prol do próximo. A doença, muitas vezes, também nos ensina, grandes vezes nos ensina, a resignação. Então, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, tem que se transformar. Nós temos que aprender a transformar em oportunidades de crescimento. O homem de coração dobre, qual é? É aquele que lá no plano espiritual faz toda aquela programação, chega aqui,
se depara com as dificuldades, aí ele não aguenta, ele se perde, ele abandona. Então ele passa aí 80 anos reclamando, passa aí 80 anos tentando mudar uma situação que ele tem que passar por aquilo, não aceitando. Então esse é o homem de coração dobre. Ele não aceita, ele esmorece, ele larga para lá, e nós não podemos ser assim. A dificuldade veio, vamos enfrentá-la. Vieram as oportunidades boas, as facilidades da vida, vamos aproveitar também. Vamos repartir com o nosso próximo tudo aquilo que nós temos de bom e vamos aprender a aceitar que nos deem aquilo que nós precisamos caso nos falte. É isso que Emmanuel quis nos dizer. Então eu espero que na nossa vida nós aprendamos a fortalecer a nossa fé, a nossa esperança de dias melhores e que possamos passar por todas as dificuldades que porventura a gente possa estar passando ou que venha a passar, com alegria, com determinação, com resignação. E se tudo na nossa vida estiver a favor do vento, vamos aprender a repartir também. Faz parte, é oportunidade de crescimento, tanto aquilo que é bom quanto aquilo que é ruim. Obrigado a todos pela oportunidade, que nós tenhamos aí uma palestra muito boa, que possamos aproveitar e continuar aprendendo. Fiquem em paz, fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe a todos. Boa noite, minhas queridas irmãs. Boa noite, meus queridos irmãos. Bem-vindos a mais uma reunião dominical do Centro Espírita Irmã Catarina. Hoje estamos acompanhados da Renata Fabiani, do Rodrigo Daniel e o nosso palestrante Emerson Cavalcante, que daqui a alguns minutinhos estarão aqui para dar a boa noite para vocês. Eu quero desejar a todos uma boa palestra, agradecer pela presença de todos vocês, virtualmente, é claro, ainda não podemos fazer presencialmente, mas eu espero que nós tenhamos uma noite cheia de luz, cheia de paz e cheia de conhecimento. Então, um abraço carinhoso a cada um de vocês e eu vou chamar a Renata para dar a boa noite dela agora. Renata, por favor. Olá, boa noite a todos. É muito... deixa eu achar aqui. Muito bom estar com todos vocês e vamos agradecer mais essa oportunidade, né, Osmar? Mais essa oportunidade, é verdade. Bendita a tecnologia, né, Renata? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Conosco também o meu amigo e o seu amigo, Rodrigo Daniel. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Osmar. Renata, que bom nos encontrarmos. Mais o nosso pessoal de casa, para que a gente faça a nossa prece de abertura da noite de hoje. Pedindo a todos que elevem os pensamentos a Deus, elevem os pensamentos a nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine que todos nós estamos sendo cobertos por sua luz maravilhosa de amor, de paz e de bondade. E dizendo a Deus, nosso Pai de amor e bondade, que estamos iniciando mais uma noite de estudos evangélicos e filosóficos. Para isso, Senhor, pedimos a assistência dos vossos mensageiros, a fim de que esclareçam nossas inteligências e que nos deem o discernimento necessário para que possamos bem compreender e bem aplicar os ensinamentos do nosso querido irmão Emerson Cavalcante. Agradecemos a Jesus por permitir que estejamos juntos mais uma vez para estudar as suas palavras. Agradecemos também a presença de todos os nossos amigos internautas que estão conosco nessa noite, através da internet, claro, compartilhando desses momentos de estudo, de reflexão, e pedimos a Deus que cubra de bênçãos e proteja a todos esses amados irmãos. A espiritualidade amiga, que como sempre nos presenteia com sua sempre carinhosa presença, agradecemos pelas suas boas intuições e pelos bons fluidos que certamente estão nos doando nesse momento.
do nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, na tradição católica, Santa Ana e São Joaquim são os padroeiros dos avós. Eu sei que tem muito avô me ouvindo aqui também. Então, eu peço a todos vocês que juntem a mim para render a nossa homenagem aos avós e agradecer a eles todo o seu carinho e dedicação com seus netos. Especialmente para os meus netos, para os netos da Cida, minha esposa, que são Luca, Davi e Mel. Nós queremos que eles sempre se lembrem que nosso coração é deles e que nossas vidas só têm sentido junto de vocês, meus queridos. Então, a todos os vovós, parabéns. A todos os vovôs, parabéns. E que aproveitem essa data, assim que passar essa pandemia, para receber aquele abraço tão carinhoso que todos estão sentindo tanta falta dos nossos netos queridos. Obrigado a todos vocês. Obrigado, gente, por ter me permitido fazer essa pequena homenagem, mas eu acho que ela é tão merecida, tá? E vamos começar, então, a trabalhar? Podemos? Certeza. Então, tá bom. Meus amigos da internet, meus amigos internautas, lembrem-se que, como sempre, vocês podem fazer suas perguntas aqui no Facebook. Aqui, na medida do possível, nós faremos tudo o que for possível no nosso alcance para poder responder. Não tenham problemas de fazer qualquer tipo de pergunta, porque todas as perguntas serão úteis. Eu mesmo quero começar fazendo uma pergunta para o meu amigo Emerson. Emerson, qual a diferença do Antigo e do Novo Testamento? Vamos lá, Osmar. A questão da escrita do livro Antigo Testamento, verso do Evangelho, a primeira conexão que a gente tem que fazer, o pessoal pergunta mesmo, né? Fala, Emerson, por que berço do Evangelho? Né? Naturalmente, a explicação parte da ideia de onde nasce, né? Qual o nascedouro da revelação divina, sobre o ponto de vista dessa linha de progressividade, que é a centralidade da ideia da obra Antigo Testamento, o berço do Evangelho, né? Que a temos aqui, né? Creio que os amigos também aí têm em mãos, né? E lançada no mês de fevereiro desse ano de 2020, nós iniciamos um trabalho aí de divulgação, inicialmente aqui por Barra Bonita, onde desenvolvemos os trabalhos de estudo, palestras, exposições. Por conta da pandemia, desse momento tão diferenciado que temos vivido, foi necessária essa pausa, mas virtualmente estamos realizando os trabalhos, especialmente com a criação também recente, no retorno aos nossos estudos nesse ano, do NEP, o nosso Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Mas respondendo diretamente a tua pergunta, Osmar, diferença entre Antigo e Novo Testamento, eu vou recorrer aqui à literatura mediúnica de uma forma ampla, especialmente o benfeitor Emmanuel, né, nas psicografias de Chico Xavier, muito tem contribuído, né, através dos seus ensinos, com relação a esse entendimento também. Mas é bom lembrar que isso vem desde, pelo menos, quando falamos aqui do nosso arraial espírita, da visão de Allan Kardec a respeito do tema e a respeito do assunto. Mas o que eu entendo dessa correlação, e aí nós vamos detalhar melhor essa visão de Kardec, né, que vai lançar um farol todo especial para essas conexões entre Antigo e Novo Testamento. Especialmente Antigo, que é bom que se diga, é antigo para a gente, e quando eu falo para a gente, eu falo para os cristãos no Ocidente, porque para os judeus no Médio Oriente, né, o que se chama é a Bíblia hebraica, para eles, a Torá, né, os ensinos que vêm de Moisés, que vêm dos profetas, para eles não tem nada de antigo, é novíssimo. Só que eles não creem, não acreditam, não recepcionam no campo das crenças deles, no judaísmo, o Novo Testamento, que é exatamente aquele que vai nos dizer que Jesus é o Messias aguardado e detalhadamente anunciado no Antigo Testamento. Mas a questão central é entender que no Antigo Testamento nós temos um apelo, o início de uma busca mais consciente por esse Deus, lembrando que até então, antes dessas manifestações espirituais que foram dirigindo o povo hebreu para a ideia monoteísta, ou seja, crença em um único Deus, porque o que havia até então era o politeísmo, diversos deuses nos vários povos, nas várias nações, né? E aí começa uma tradição pública, popular, de culto popular e de ensino revelado
com a ideia de um Deus único e invisível, que é uma ideia extremamente sofisticada, né? E que até hoje a gente tateia meio para compreender como é que esse Deus que eu não vejo, que eu não posso tocar, né? Que parece não manifestar aquilo que os deuses antigos faziam, que era muito relacionado aos nossos sentimentos, né? Os deuses lá atrás representavam muito das paixões humanas, né? E esse Deus que vem a partir da tradição dos hebreus no Antigo Testamento é um Deus que já se mostra diferenciado. É um Deus que vem nos ensinar a lei, a justiça, mas que também tem, é bom que se diga desde já, um evangelho embrionário lá dentro, uma espécie de sementeira do evangelho, que nós vamos falar depois dessas conexões de Jesus com o Antigo Testamento, que já anuncia claramente não só a vinda de Jesus, como as bases fundamentais do ensino do mestre centrado na lei do amor. Então vamos entender assim, Antigo Testamento é o apelo, e com Jesus nós encontramos a resposta de Deus. Osmar? Obrigado, Emerson. Essa pergunta é realmente bastante interessante, porque nós falamos tanto de Antigo Testamento, Novo Testamento, mas a gente nunca se debruçou para entender o que significa cada uma dessas expressões, né? Mas a Renata quer lhe perguntar alguma coisa também. Emerson, você é tão jovem, né? Já conhece o Antigo Testamento. Eu te confesso que sei muito pouco e procurei estudar para poder também estar à altura de fazer perguntas, né? Sendo você autor de um livro que trata sobre o assunto. E eu percebi que o Velho Testamento, a gente tem que fazer uma leitura vendo como um exemplo de indulgência, né? Quando a gente vê que milhares de anos os hebreus eram um povo em grau diferente, de diferente entendimento, não inferiores a nós, porque nós sempre costumamos nos achar num patamar mais elevado, mas o que se percebe que, então eles tinham um grau diferente de entendimento e erravam e acertavam, né? Assim como nós, e deixavam para a posteridade, deixaram para a gente mais do que palavras, deixaram exemplos de como fazer a vontade de Deus, sendo ainda imperfeito. Essa é a leitura que eu fiz do pouco conhecimento que eu tenho sobre o Antigo Testamento. Está correto? A gente tem que fazer uma leitura, mas verificando a indulgência, né? De que existe ainda para conosco, né? Como os hebreus erravam, nós ainda continuamos a cometer os mesmos erros. Legal, Renata. Sim, legal, Renata. É lógico que o olhar nosso para uma cultura, a gente tem que observar lá. Eu vou olhar a tradição, vem antes de Moisés mesmo, porque essa conversa vai começar lá em Abraão, né? Então, nós estamos falando aí em torno de 3.500 anos de tradição, né? Mais de 3 milênios, seguramente, de tradições para alcançar a nossa época. Então, mesmo quando eu pego aí a separação até Jesus, é coisa de Moisés para ele entre 1.400, 1.500 anos, né? Então, é um tempo considerável, né? Não pode ser desprezado no sentido de uma formação de mentalidade, né? Mas, ao mesmo tempo, é claro que, como qualquer texto, e é bom que a gente fale desde já, né? Eu não preciso fazer uma leitura apenas religiosa da Bíblia. A gente vai pegar mesmo hoje a forma como isso é tratado nas academias, né, pelos filósofos, estudiosos mesmo das Escrituras, não sendo propriamente teólogos ou pessoas do cristianismo oficial, tradicional, que vai ter uma leitura da fé sobre os textos. Eles não deixam de dizer para a gente, com muita razão, que ainda que a Bíblia fosse olhada, observada apenas como literatura, a gente deve considerar que é o livro mais publicado, mais editado e mais lido do mundo. E que ele foi responsável por erguer a nossa civilização ocidental nas bases que ele possui até hoje. E essa conexão entre a tradição judaica cristã, ela é essencial para eu compreender a conexão que depois, no século XIX, Allan Kardec fará para nos trazer a doutrina espírita, né?
Agora, um ponto que você citou aí no sentido da indulgência é assim, é algo que o próprio Kardec anunciou nesse aspecto para a gente, desde as páginas introdutórias do Evangelho segundo o Espiritismo. Cabe, é claro, a nossa atenção, mais do que na leitura, também na reflexão analisada, estudada do que o codificador nos deixou. Só assim, para terem uma noção com relação ao próprio livro, né, ele é fruto de um trabalho direto, de pesquisa de 5 anos, né, e ele nasceu assim como ideia, vou fazer um livro, por conta do nosso grupo de estudos, das dúvidas que eram levantadas, que eram suscitadas em torno dos temas do estudo, que era baseado, isso nós realizamos durante 4 anos, a partir de 2014, aqui na SEAC, que era baseado em o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí vai se perguntar assim, mas se era o Evangelho segundo o Espiritismo, onde é que entra o Antigo Testamento nessa conversa? E aí que é o ponto que eu entendo que os espíritas ainda permanecem um tanto quanto desatentos. Por isso que eu costumo dizer, até que em tom de brincadeira, que o Antigo Testamento ainda é o patinho feio das revelações, né? É aquele que o pessoal olha meio assim, porque a gente adora falar do Evangelho, é muito bom falar do Evangelho, tem a figura de Jesus, a gente vai falar de amor, vai falar de fraternidade, vai falar da caridade, da forma ampla como Jesus veio nos trazer, né, na aplicação, na vivência, na experiência da lei do amor. Falar de doutrina espírita, para aquele que já compreendeu essa conexão, então, né, o encadeamento lógico das leis naturais, poder explicar, falar a respeito de Jesus, fora daquela questão, assim, como se fosse um Jesus inacessível, quer dizer, é o nosso guia, o nosso modelo, mas é alguém muito presente, é dessa forma que na codificação aparece a figura do mestre. Mas quando eu falo do Antigo Testamento, ainda há uma ideia desconectada, por pensar até que o Deus lá do Antigo Testamento era diferente, né? Se acredita esse Deus a ideia de que ele era ciumento, de que esse Deus era um Deus bravo, né? Era um Deus que penalizava, que castigava, e a gente deixa de enxergar essa face da justiça, mas uma justiça contextualizada. Então, você falou indulgência no nosso olhar, eu diria que é uma indulgência que deve estar pautada também numa análise racional de que há usos, costumes, tradições, palavras, que é bom que a gente tenha a devida atenção. E aqui, só para deixar isso bem claro e firmado, até como referência, eu citei aqui a introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente o item 3º dessa introdução, Notícias Históricas, Kardec vai começar, e é texto dele próprio, nos dizendo assim: para bem compreender certas passagens dos Evangelhos, é necessário conhecer o valor de várias palavras que neles são empregadas com frequência e que caracterizam o estado, olha, voltando aqui, dos costumes e da sociedade judaica dessa época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, frequentemente foram mal interpretadas e por isso mesmo deixaram uma espécie de incerteza. A compreensão de seu significado explica, por outro lado, o sentido verdadeiro de certas máximas que parecem estranhas à primeira vista. Então, isso aqui é uma deixa de Kardec por um trabalho que ele iniciou. Aqui a gente vai perceber que Kardec vai comentar as lições do Novo Testamento, mas também lá dentro, né, nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, que seguramente é a obra mais conhecida de Kardec aqui no Brasil, há também interpretação de Antigo Testamento. Você pega o capítulo tratando sobre os falsos cristos e falsos profetas, tem lá uma análise a partir de um texto de Jeremias. Você vai pegar um capítulo próprio que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, honrai vosso pai e vossa mãe, ora, isso está dentro do Decálogo. Então nós vamos perceber que Kardec vai recorrer várias vezes ao Antigo Testamento, mesmo quando vai tratar sobre o nascer de novo, a reencarnação, para dizer que isso já estava nas páginas bases daquilo que Emmanuel chama de revelação máter, que é o Antigo Testamento. Osmar? O Emerson, você falou da Bíblia agora, né? Algumas religiões que se baseiam quase que exclusivamente, ou totalmente exclusivamente na Bíblia. Nós, espíritas, nós não nos baseamos nisso. Por que não?
A visão, na verdade, já tem que ser ampliada, e aí eu vou recorrer ao próprio livro, à própria obra, né, que ele tem uma divisão nos capítulos, até para deixar claro para a gente que eu devo enxergar a Bíblia não como um livro de um povo, no caso o povo hebreu, não como um livro de uma religião, seja ela o judaísmo, no Antigo Testamento, como nós falamos, seja ela aí no conjunto Antigo e Novo Testamento, no cristianismo mais tradicional, estamos falando aqui especificamente do catolicismo e do protestantismo evangélico, né? Mas nós devemos entender que eles se alimentam de uma mesma seiva. Quer dizer, foram originadas do mesmo tronco. Quando nós falamos da doutrina espírita, é lógico que é um olhar que exige um acréscimo nessa linha de progressividade. E aqui, para referenciar isso, eu vou olhar para as próprias escrituras. Nós vamos ver Allan Kardec, por exemplo, na Gênese, falar que sobre o aspecto religioso, a ideia e a confirmação de que o Espiritismo é o Consolador prometido é uma das mais importantes sobre o aspecto religioso para que a doutrina espírita venha ventilar, venha explicar. Lembrando, né, Jesus no Evangelho de João vai falar assim, ainda tem muitas coisas para vos dizer, mas no momento não podeis suportar. E anuncia a vinda do Consolador, do Espírito de verdade, que relembraria as suas palavras e nos ensinaria as demais coisas. Aí eu preciso compreender, né, dentro dessa linha de conexão, a partir das próprias linhas básicas da doutrina espírita, que Allan Kardec, por exemplo, desde o Livro dos Espíritos, que nós espíritas sabemos, é o primeiro livro lançado em abril de 1857, lançando as bases daquilo que nós chamamos de doutrina espírita, de espiritismo, né? A filosofia espiritualista especificamente chamada de espiritismo, porque vai tratar sobre a relação com esse mundo espiritual, né? Essa ciência do invisível. Kardec chega a afirmar até como ciência do invisível, na introdução de O Livro dos Espíritos. E desde as páginas do Livro dos Espíritos, nós encontramos, por exemplo, uma afirmativa de Kardec, item 59, lá no Livro dos Espíritos, em que ele está conjecturando a respeito de concordâncias e discordâncias com relação à criação do mundo a partir das páginas do Gênesis de Moisés, primeiro livro nas nossas traduções no Antigo Testamento. Ele vai lançar uma pergunta assim: a Bíblia seria um erro? Escreve Kardec. E ele mesmo responde: não, mas os homens se equivocaram ao interpretá-la. Se Kardec está falando de Bíblia, ele está falando da totalidade desses 39 livros aceitos pela cristandade toda, né, porque é uma divergência de católicos e protestantes aí, mas para entender, 39 livros aceitos pela totalidade da cristandade no Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. Essa é a Bíblia que nós chamamos e conhecemos. Mas há um outro ponto que eu gostaria aqui de deixar o gancho também, para a gente compreender isso, que está desde as primeiras páginas do primeiro capítulo de Antigo Testamento, o berço do Evangelho, que é o capítulo que joga a pergunta: o que é a Bíblia? E nós começamos até num tom assim que eu vou dizer que realmente é provocativo, no sentido de pensar sobre o assunto, quer dizer assim, ó, não somente um livro, porque de fato não é. Há uma estranha ilusão, como se do Gênesis ao Apocalipse, né, no conjunto de todos esses livros que nós encontramos na Escritura, que ele veio pronto para a gente, caiu pronto do céu, né, totalmente escrito, e a partir daí começou a ser publicado, ser editado. E é uma grande ilusão. Esses textos passaram e tiveram seu nascedouro na oralidade. Passava de tradição em tradição, sendo falado, conversado, geração em geração. Era uma preocupação dos próprios hebreus que isso fosse citado. E lembrando, quando eu olho para Jesus, que bastaria para mim, questão 625 do Livro dos Espíritos, se ele é guia e modelo para nós, eu tenho que olhar para aquilo que ele falou, para aquilo que ele ensinou, quais eram as bases desse ensino, e aí eu devo observar o seguinte: qual era a Bíblia da época de Jesus? Aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento. E aqui, observando mesmo dentro do campo das pesquisas que nós fizemos a respeito do assunto e dessas conexões, nós vamos perceber assim, ó, e aqui é um dado segundo o escritor espírita Ivan René Franzolin,
no site Portal do Espírito, quem quiser buscar lá, www.espirito.org.br. Ele vai dizer assim, Jesus cita o Antigo Testamento no Novo, em 34 passagens. Nos evangelhos que chamamos sinóticos, ou semelhantes nas suas narrativas, que é Marcos, Mateus e Lucas, nesses evangelhos vai ocorrer o seguinte, em citações, 29 passagens em Mateus, 17 em Marcos e 16 em Lucas, totalizando então 62 anotações. Antigo Testamento no Novo. Portanto, se eu estou falando de interpretar a mensagem do Evangelho à luz da doutrina espírita, eu não tenho como desprezar o Antigo Testamento. Até porque, não vamos nos esquecer, Kardec abriu o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 1, anunciando o quê? Eu não vim destruir a lei. É a frase do Cristo. E ele começa, Kardec, fazendo exatamente esta conexão. De Moisés, Decálogo, que sem dúvida sintetiza a mensagem do Antigo Testamento para a gente, passando por Jesus e alcançando o Espiritismo, a nossa doutrina espírita. Osmar? Muito bom, gostei da explicação. Queria convidar o Rodrigo e dar mais uma vez as boas-vindas a ele aqui no nosso grupo, Rodrigo. Pode fazer a pergunta para o Emerson, por favor? Boa noite, Osmar. Você sabe que é bem curioso estar desse lado. Normalmente eu estou do lado de lá e perguntar para o Emerson vai ser algo especial. Ô Emerson, conheço a obra, estudei contigo esses 4 anos e para isso para mim é motivo de alegria. Quando a gente vai ao prefácio da obra, você está lá tratando de posteridade espiritual, é um texto do Gênesis, uma conversa com Abraão, que a gente pode, acho que eu vou até ler aqui, que às vezes a gente pode não entender o que nós, em 2020, temos a ver com essa conversa. Então, só para que as pessoas que estão nos assistindo contextualizar, livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 5. Para quem depois tiver a obra, está no prefácio. É uma conversa de Deus com Abraão, né? Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Eu queria que você fizesse a explicação, óbvio, né? E fizesse um link com nós espíritas, o que nós temos dessa semente e o quanto a gente a germinou, se assim eu posso dizer. Legal, Rodrigo, muito bom. Bom, realmente é estranho te ver desse outro lado, mas ao mesmo tempo é legal, né? Sob o ponto de vista de que é alguém que bebeu junto com a gente nessa mesma fonte, né? E conhece esses trabalhos e já certamente está aí desperto para a relevância de tudo isso, até por isso, né? A nossa intenção de divulgar, de levar adiante para que mais pessoas possam também ir compreendendo essa conexão. Especialmente o que nós falamos, e não temos nenhum tipo de estranhamento para dizer isso, de que nós espíritas precisamos sim, gente, precisamos compreender melhor a conexão dessas mensagens, senão nós vamos acabando esfacelando a revelação divina, e ao fazer isso, fragmentando, nós tendemos a deturpar a mensagem, né? E é tudo que não se quer, tudo que não é a missão da doutrina espírita entre nós, né? Então nós vamos pegar assim essa passagem em Gênesis, né, de Abraão, só lembrando, né, o patriarca Abraão, antes mesmo de Moisés, então antes de ter conversa, qualquer tipo de conversa a respeito de 10 mandamentos, né, a tarefa desenvolvida por Moisés, do anúncio posterior que veio do próprio Moisés de profeta sobre a vinda de Jesus, tem o período, podemos chamar de pré-história de Israel, em que estão os patriarcas, né, Abraão, Isaque e Jacó. E aí, falando especificamente de Abraão, primeiro nessa conversa, né? Abraão, então, vai receber esse chamado espiritual, lembrando que ele também era um pagão, né? Quer dizer, alguém que estava fora dessas tradições de monoteísmo, de Deus único. Então, ele é chamado a esse trabalho, a iniciar uma movimentação espiritual aqui na Terra para a formação e para a recepção daquilo que nós chamamos de primeira revelação. E o que vai acontecer, então, nessa cena, né? Que é uma cena que pode ser projetada aqui na nossa tela mental, uma cena belíssima, né? Lembrando que Abraão vivia, como todos naquela época, ou grande maioria, uma vida nômade. Ia de um lado para o outro, né? É uma sociedade agrária, uma sociedade pastoril,
E Abraão, então, sai de dentro da sua tenda, após ouvir o chamado da voz espiritual. Aqui nós não vamos entrar na questão, nem brigar com o texto. Era Deus, não era Deus, né? De que forma se dava? O fato é que a voz espiritual superior chama Abraão para fora e pede para ele olhar para os céus. A gente só pode imaginar, por aquilo que está sendo descrito, que um céu estrelado, belíssimo, à noite ali diante de Abraão. E a voz diz assim, ó, conte as estrelas, se as pode contar. Claro que era impossível contar. Era uma figuração, era uma metáfora para dizer para ele, ó, assim será a sua posteridade. Lembrando que Abraão, ele chamava Abrão, tá? Ele recebe o acréscimo Abraão a partir do capítulo 17 de Gênesis. E aí esse nome, esse espécie de batismo espiritual em Abraão, o nome significa o pai da multidão de nações. Opa, se é nações, não é um povo só, não é só o povo hebreu. Então nós vamos perceber aqui a característica central de que desde o Antigo Testamento o chamado é a todos, absolutamente a todos, o pai da multidão de nações, de todos os povos que viriam receber sequencialmente nessa linha progressiva aquilo que viera da tradição, experiência e vivência desse povo hebreu para afirmar a ideia do Deus único e a promessa futura de um Messias, para que depois ela viesse ser cumprida com a presença de Jesus de Nazaré sobre a terra, dividindo as épocas, dividindo as eras, implantando o amor na prática, para que a gente não pudesse dizer depois, mas ninguém realizou isso. Jesus realizou. E mais do que realizar, ele tem um marco especial no coração de todos aqueles que já se convenceram de que por nós mesmos, pelas nossas forças, por essa falta, por essa ausência que nós temos ainda da presença desse Deus real, como era para o povo hebreu, um Deus que intervinha na história, um Deus que vinha buscar o seu povo de escravidão, 430 anos no Egito, passando depois por 70 anos de cativeiro na Babilônia, um povo sofrido, que recebeu a consolação vinda do alto. Essa mensagem deve sim ser um testemunho vigoroso de fé para a nossa geração aqui no século XXI. E a gente entender como nesse mesmo capítulo, em que Kardec vai escrever o seguinte, capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu cito aqui no prefácio da obra, no item 2, Kardec vai escrever assim, ó, os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu sua lei. Primeiro por Moisés, olha a sequência aqui, depois por Jesus. Foi desse pequeno foco que partiu a luz, que deveria se derramar sobre o mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Essa mensagem brilhante e poética de Gênesis está falando que eu, você, cada um de nós que já despertou para essa realidade espiritual, somos uma estrela desse firmamento, formando a posteridade espiritual prometida, anunciada a Abraão e reconhecida com a vinda de Jesus, derramando seu evangelho sobre nós em bênçãos de amor e caridade, para que a gente compreendesse que nunca estivemos abandonados ou sozinhos, que eles nos acompanham há milênios. E o testemunho centrado primeiro entre os hebreus vem ser anunciado geração após geração, e com o evangelho isso vem se ampliar, especialmente na figura de Paulo de Tarso, que é bom que se diga, doutor da lei. Doutor em quê? Em Antigo Testamento. Esse rabino de Israel não esqueceu o que era ser um doutor da lei. Quando recebeu Jesus no seu coração, a partir da presença do Mestre ressuscitado na estrada de Damasco, e esse mesmo apóstolo que nós chamamos de apóstolo dos gentios, quer dizer, dos estrangeiros, daqueles que estão fora de Israel. Quem são esses? Para os dias atuais, sou eu, você, cada um de nós que está nos ouvindo. Só recebemos essa mensagem do Evangelho por essa linha sequencial.
Por isso, repetindo aquilo que nós encontramos lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 18, que vai tratar sobre os muitos chamados e os poucos escolhidos, eles vão dizer também, Deus abençoa a solidariedade. E essa solidariedade que a sequência progressiva das revelações vem trazer para nós. Renata, o garoto é bom, né? Nossa, muito bom. Agora, nós teremos oportunidade de fazer mais que uma pergunta, senão eu vou trocar minha pergunta. Pode fazer, acho que vai dar tempo, sim. Vai dar tempo? Não. Vai? Então, deixa eu fazer uma que eu pensei agora. O Emerson, como é que você interpreta algumas questões que eu acredito que sejam elas que nos afastam os espíritas do Velho Testamento? Como, por exemplo, né, lá na Gênesis, Adão e Eva tiveram Caim e Abel, né? Então, Caim assassina o irmão Abel. E aí, Deus, ignorando o que se passou, pergunta a Caim o que ele fez do seu irmão. E aí ele foge, Caim foge, apavorado, para a terra de Moabe, né? E lá ele casa, vive muito feliz, como nos contos de fada, né? Mas com quem que ele casa? Então, essas questões que não batem, a gente acaba fugindo, achando que é uma história fantasiosa, né? Adão viveu 900 anos, como pode? Então, essas coisas que não têm base científica acabam afastando a gente do Velho Testamento. O que você acha sobre isso? Vamos lá. Muito boa pergunta, Renata, muito boa pergunta, até porque, assim, nós temos que recorrer e fazer uma diferenciação mesmo, uma diferenciação clara do que é interpretação das escolas religiosas e o que são os textos da revelação. Porque você vai pegar, e aí, lógico que nos favoreceria, nem todo mundo tem acesso a isso, nem todo mundo vai estudar em profundidade, mas para nós espíritas, bastaria ler Kardec. Por isso que eu falo, comento muitas vezes aqui com o Rodrigo, com o pessoal nos estudos, gente, é assim, o que nos falta, antes mesmo, de aprofundamento em Antigo e Novo Testamento, é aprofundamento em Allan Kardec. Porque se eu fizesse isso, eu, por exemplo, abriria a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, e vamos ver que Kardec lá vai fazer um estudo sobre a Gênese mosaica e depois sobre a Gênese espiritual. Ele apresenta primeiro o texto, ele vai olhar questões literárias, questões que estão relacionadas à língua, às palavras, e nós descobriríamos, por exemplo, estudando Kardec, que se eu pegar o texto hebraico, o Adão, a raiz da palavra Adão, Adam, né, significa humano, e portanto se estende à humanidade. E por isso quando Kardec vai apresentar, por exemplo, em 1862, isso está nas páginas da Revista Espírita, né, em agosto de 62, depois vai ser transposto para a gente já no Gênesis, no livro do Gênesis, vai ser publicado só em 1868, Kardec, por exemplo, vai apresentar ali a tese do pecado original e dos anjos decaídos à luz da doutrina espírita. E aí ele vai falar não de um homem, ele vai falar de uma geração, de uma raça, a raça adâmica. Aliás, isso está desde também, eu retorno aqui, de O Livro dos Espíritos, gente. A gente vai pegar lá e observar Kardec fazendo essas perguntas que pode parecer absurdas sob o ponto de vista daquilo que ele está questionando. Mas eu pego lá questões, por exemplo, 50 e 51 de O Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar assim, a espécie humana começou por um só homem? A resposta, não. Dos benfeitores espirituais, não. Aquele a quem chamais Adão, não foi o primeiro nem o único que povoou a terra. Ora, o texto hebraico do judaísmo já está dizendo para a gente isso. A interpretação de que era um homem e uma mulher, a interpretação cristã ocidental. Não é a interpretação dos rabinos de Israel, não é a interpretação que foi transposta e que vai correr as escrituras. E outro detalhe, né, gente? A gente vai encontrar determinados, você falou a respeito dos 900 anos, né? Há uma ciência, quando nós vamos estudar, e falamos aqui ciência não sobre o ponto de vista nosso aqui, né,
de pensar a ciência, mas no sentido de algo estudado, analisado, com critério, que foi passando também de geração em geração entre os rabinos, né, que eles chamam de geometria. O que é isso? É a ciência que vai estudar a relação dos números com símbolos, metáforas, né? E o uso dessas metáforas, por exemplo, vai trazer para a gente que o número 40, que tantas e tantas vezes aparece nas escrituras, né? 40 anos no deserto, os 40 dias e 40 noites da tentação de Jesus também no deserto, meio que reproduzindo aquela situação do Antigo Testamento com o povo de Israel, querendo dizer que ele era o povo de Israel a partir dali, a nos mostrar a trilha da peregrinação. O 40 significava período prolongado para uma peregrinação, no sentido de purificação espiritual. Então, o que nos falta, na realidade, é voltar à questão da origem dessas ideias. É pegar, por exemplo, Gênesis e entender, especialmente seus 3 primeiros capítulos, é poesia hebraica. O pessoal pega o texto do Gênesis e quer tratar o assunto como um tratado científico. Aí não vai dar certo. Aí não vai casar mesmo. Agora, quando eu entendo que ali há um sentido poético, há um sentido mesmo, tem uma sonoridade no hebraico, que muitos desses textos, especialmente quando nós chegamos nos Salmos, os 150 que chegou até nós, Salmos, eles eram cantados nas sinagogas, o instrumento e tudo. Então, essa questão do texto poético não ser um texto científico, já traz para a gente uma ideia, por exemplo, que na doutrina espírita nós temos. Eu não vou pegar o Parnaso de Além-Túmulo, de Chico Xavier, e pedir para ele que ele me explique cientificamente como eu encontro, por exemplo, a Evolução em Dois Mundos em André Luiz. São textos diferentes, são gêneros literários diferentes. Então tem que entender que Bíblia é um conjunto de livros. E livro tem texto, contexto, gênero literário, como eu disse, e chaves interpretativas para cada texto. Então eu olho hoje, e muitos dos teólogos mesmo fora do aspecto dos judeus, até mesmo dentro do cristianismo atual, já olham, por exemplo, a condição de Adão e Eva como um mito, como uma alegoria a nos explicar os primórdios de uma geração sobre a Terra. É claro que já havia outras civilizações aqui. Eu pego A Caminho da Luz, Emmanuel, Chico Xavier, ele vai explicar isso. Os diversos degredos que houve sobre a Terra, né? Primeiro os povos chamados arianos, né? Depois vindo os hindus, só depois vieram os hebreus. E antes de todos eles já havia aquilo que nós chamamos aqui da raça amarela, né? Os japoneses, os chineses, já estavam por aqui antes. E aí eu só vou compreender, então, o texto do Gênesis quando eu olho, se encaso com a ciência, e entendo que o que eles faziam ali eram contar histórias, que eles não tinham a nossa preocupação ocidental, racional, né, de casar a história com cada um dos seus detalhes, com uma lógica fechada, intrincada, para que fosse compreendida. Não, era ilustrativa aquelas conversas. O importante da história é a gente entender qual era o papel de Abel ali, qual era o papel de Caim. O que Deus está condenando na ação de Caim? Ele chegar a encontrar uma civilização pronta, para quem não interpreta ao pé da letra, sem problema nenhum. Não tem nenhum empecilho para que eu case o estudo aprofundado das Escrituras, desde que eu entenda que tipo de texto eu estou lidando. Osmar? Tem algumas perguntas para fazer para você aqui. Uma delas, você deve ter acabado de responder, que era o significado do número 40, né, que significava 40 dias, e principalmente de Jesus sendo tentado pelo diabo, né? Mas você respondeu também. Olha aqui, desculpa, Osmar, só fazendo uma conexão aqui, aplicando aos nossos dias, né? E olha nós de novo aqui em uma quarentena, lógico que já passou de 40 dias, mas o significado de quarentena, né? Um período prolongado para uma introspecção. Voltou no número 40, né? E você vê o seguinte, é uma quarentena que já está em 110 dias. Sim. Né? Veja como é só simbólico mesmo, né? Exato. Só simbólico. Teve uma outra pergunta também do Wagner, desde quando apareceu a ideia de um Deus único? Tá. Só pensando aqui, gente, e aqui eu nunca faço isso desacompanhado, tá? Você tá brincando de começar aqui, que nas companhias que eu tenho aqui atrás, ó,
Jesus e Kardec, eu posso ir embora. Mas eu sempre faço uso das referências e dos referenciais que ambos trazem, né? Porque é o coração da doutrina espírita, é o coração e a mente da doutrina espírita. Então, vou pegar, mais uma vez, Kardec para entender essas questões, e nós vamos observar que o codificador tratou disso para a gente, que não deveria nos assustar, né? Tratar a respeito dessas temáticas, tratar a respeito desses assuntos, à luz do entendimento de que nós recebemos parcelas dessa revelação divina, né? E ele vai dizer assim, questão 628 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar: por que a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo? Eles começam uma resposta, os benfeitores espirituais, dizendo assim: é preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso nos habituar a ela pouco a pouco. De outra forma, ela nos deslumbra. Aí mais adiante, na sequência da resposta, já lá para o final, eles vão dizer assim: havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos, possuidores do que consideravam uma ciência sacra, uma ciência sagrada, e da qual faziam mistério aos profanos. Quem eram os profanos? Aqueles que estavam fora desse conhecimento. O povo em geral, né? Segundo eles, deveis compreender, com que conheceis das leis que regem esses fenômenos, que eles não recebiam senão algumas verdades esparsas, quer dizer, espalhadas, no meio de um conjunto equívoco e a maior parte do tempo simbólico. Entretanto, não há para o estudioso nenhum sistema filosófico antigo. Nós espíritas deveríamos gravar isso muito bem com a mentalidade de Allan Kardec. Nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar. Porque tudo contém os germes de grandes verdades que, ainda que pareçam contraditórias umas com as outras, esparsas, espalhadas que estão no meio de acessórios sem fundamentos aparentemente, são muito fáceis de coordenar, graças à chave que nos dá o Espiritismo, para uma multidão de coisas que puderam até aqui nos parecer sem razão, e da qual hoje a realidade vos é demonstrada de forma irrecusável. E aí vem um conselho para cada um de nós. Termina os benfeitores espirituais, respondendo a Allan Kardec a questão 628, para dizer o seguinte: não negligencieis, portanto, de auir objetos nesses estudos. Eles são muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução. Ainda que eu tivesse uma mentalidade assim: olha, Emerson, me desculpa, mas o Antigo Testamento para mim é puro judaísmo. Eu olho para a questão 628 e vou entender com Kardec. Eu devo estudar, eu devo conhecer. Eu devo entender e eu devo aprofundar. Primeiro, que isso diz a respeito a uma tradição que chega a Jesus, e que de Jesus chega a doutrina espírita, mas especialmente por compreender que, se é verdade que a primeira visão, particularmente ali pública, de um Deus único, veio a partir da tarefa de Moisés e os profetas, patriarcas, Moisés e profetas, não é menos verdade quando os benfeitores citam uma ciência sacra na antiguidade. Ora, os egípcios, os hindus, já conheciam essa realidade. Mas era necessário passar dentro de um simbolismo, para que o povo depois fosse amadurecendo, compreendendo melhor, e que dentro daqueles aparatos de ritualísticas, né, que haviam e que há até hoje, e muitos de nós ainda precisa desse conjunto de coisas para ir nos inserindo, amadurecendo espiritualmente dentro de tudo isso. E, portanto, a pauta da doutrina espírita é sempre do respeito às crenças, mas, ao mesmo tempo, não deixando de esclarecer com a fé raciocinada. E nisso eu vou compreender que, sim, mesmo antes dos hebreus, havia o entendimento da existência de um Deus único. Até porque a ordem e a harmonia do universo denunciam a presença dessa, que a doutrina espírita vem nos anunciar, como inteligência suprema do universo, como causa primeira ou primária de todas as coisas. Esse é o Deus, que não era diferente de antes dos hebreus, com os hebreus, com Jesus
e com doutrina espírita. Acha que esse assunto é esgotável? Osmar, já faz 5 anos que nós estamos nessa doideira aí, não tem fim. Você não tem fim, não? O assunto ele é profundo, ele cabe um maior envolvimento de nós, eu não vou nem dizer espírita, tá? De nós cristãos com o assunto. Ampliando a ideia aí. E eu vou dizer mais, nós estamos fazendo hoje uma palestra raiz e não Nutella. Opa! Totalmente raiz. Totalmente raiz. A sua pergunta, Rodrigo? Emerson, seguindo a linha de raciocínio da Renata, o que nos afasta, e aí eu estou incluído nisso, né, antes de ter a oportunidade de estar estudando, o que nos afasta muito ainda do Antigo Testamento é o tão famigerado olho por olho, dente por dente. E eu sei que a obra vai ter no seu 3º capítulo um capítulo dedicado a Moisés. E a gente grafou isso e parece que Moisés, então, não fez nada do que devia fazer, porque ele simplesmente criou a lei de Talião. Eu queria que você ampliasse essa ideia e explicasse o trabalho espiritual de Moisés, e a importância, eu te diria, primordial dele para que o cristianismo no futuro viesse a se instalar. Legal, Rodrigo. É interessante assim que, no geral, por vezes dentro dessa nossa crítica, entre aspas, né, ao trabalho de Moisés, tem meio que uma ideia assim, eu faria melhor que ele, viu? Né? E a gente sabe, gente, por Deus, o que era guiar aquele povo, né, há mais de 3 milênios atrás, um endurecimento que nós bem conhecemos, porque é nosso também, mas dentro de uma tradição e de uma cultura que meio que aprovava tudo isso, né? Não tinha lá muita questão mesmo em legislação para conter isso. E a gente vê a presença de Moisés, que mais do que um profeta, né, foi um legislador, foi um administrador, né, foi um sacerdote para eles, e de certa forma realizou ali um trabalho embrionário de formação realmente de um povo, de uma nação. Então, um trabalho especialíssimo, um trabalho que realmente nada fácil de ser realizado. E aqui a gente tem que recorrer a essa questão, e eu vou chamar aqui também a contribuição da dupla Chico e Emmanuel para nos ajudar, porque eles vão analisar isso. Kardec não vai fazer diferente, eu já disse aqui, né, já deixei como referencial o 1º capítulo de Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei, e vai falar lá também a respeito de Moisés, mas especialmente aqui, ó, na obra O Consolador, isso é citado no capítulo 3º, que você falou, realmente, dedicado especialmente ao profeta Moisés, para a compreensão disso. E aí, Emmanuel vai responder uma pergunta na obra O Consolador, psicografia do Chico, questão de 270 de O Consolador. Perguntam assim, Emmanuel: apesar de suas expressões tão humanas, nós devemos reconhecer no profeta Moisés. Quer dizer, eu não tenho que aprovar tudo o que Moisés disse, tudo o que Moisés fez, eu tenho que compreender assim, ele era humano, imperfeito, e portanto, vez ou outra ele vai dar escorregada, né? Outro exemplo que eu trago aqui, gente, é impossível trazer o legislador Moisés de 3 milênios atrás para legislar aqui para a gente no século XXI, não vai funcionar. Eu sei que tem gente por aí que aprovaria, que gostaria até de ter Moisés na nossa Câmara dos Deputados, né, no nosso Senado Federal, mas não vai dar certo. A questão era para aquela época, para aquele contexto, daquela estrutura social que Moisés foi chamado a desempenhar a sua missão. Mas faz essa pergunta aí, Emmanuel, né, que apesar de suas expressões tão humanas, Moisés veio ao mundo como missionário divino. Olha a pergunta ao benfeitor Emmanuel. Moisés era um missionário divino, apesar de determinadas expressões de Moisés, que seguramente são reprováveis sob o ponto de vista de uma ira, né, mas determinado ponto de vista, só que aí a gente está olhando o quê? Depois que eu já recebi o Evangelho, depois que eu já tive doutrina espírita, aí é fácil a gente analisar Moisés, mas dentro daquele contexto, né? Missionário divino era Moisés? Responde Emmanuel: examinando-se os atos enérgicos de homem, a considerar as características da época em que se verificou a grande tarefa do missionário hebreu, legítimo emissário do plano superior, para entregar ao mundo terrestre a grande
e sublime mensagem da primeira revelação, e, portanto, do Antigo Testamento. Pergunta antes com você. Emerson, qual a importância dos profetas? Nós falamos sempre de Isaías, a gente fala de... Quem mais? Fala de Jeremias, Ezequiel, até no antepassado do Rodrigo, Daniel, o profeta Daniel, né? Qual a importância deles para o Antigo Testamento? E eles aparecem também no Novo Testamento? Sem dúvida, sem dúvida. Essa importância é central, né? Porque, assim, se é verdade que Moisés é o maior dos profetas, né? É conhecido dessa forma no judaísmo, não é menos verdade que vem acompanhada por uma linhagem de reencarnes, nosso olhar espírita, é claro, né? Reencarnes de profetas por um milênio, gente. Um milênio fechado, reencarnaram profetas de Israel para anunciar as duas, que são as centrais mensagens do Antigo Testamento. Como já dissemos aqui, o Deus único, firmar o conceito, a ideia, e mais importante ainda, a experiência da relação pessoal com esse Deus único, e, em segundo ponto, a vinda futura desse Messias, desse Cristo, né, no sentido de ungido, abençoado, que representaria a presença de Deus entre os homens. Isso se cumpriu na nossa visão, na visão tradicional do cristianismo, né, na presença de Jesus de Nazaré. Então, ao entender a tarefa dos profetas, entender exatamente a sequência dessas revelações, levado a termo por homens, que não deve ignorar, gente. Todos os profetas dentro dessa linhagem foram assassinados, pagaram com a própria vida, exatamente porque anunciavam uma mensagem que foi rejeitada em todas as épocas. Então, a rejeição que nós encontramos, ainda aqui no século XXI, de muitos que olham para esse trabalho e falam, não, isso é antiquado, isso não se aplica mais a gente. Esse pessoal falava lá para aquela turma lá de 2, 3 milênios atrás. Nós vamos ver que Jesus vai não só citar antigos profetas, ele vai citar Daniel, ele vai citar Jeremias, ele vai citar especialmente Isaías. Isaías é um profeta fundamentalmente messiânico, quer dizer, um profeta que vai falar de Jesus. Só lembrando aqui uma passagem em Lucas 4, Jesus está na sinagoga aos sábados. Isso não deveria ser uma novidade nenhuma se a gente conhecesse, como Kardec pediu para a gente conhecer, usos, costumes e tradições dos judeus. Jesus estava aos sábados, como todo homem, a partir dos 30 anos, lá se encontrava com possibilidade de ler e interpretar as Escrituras, que para eles, Antigo Testamento. Jesus está na sinagoga, vai então ser chamado a fazer o comentário, vai abrir o pergaminho, fazer a leitura de uma passagem de Isaías, que falava sobre aquele que vinha ungido para anunciar a boa nova aos pobres, aos deserdados, e anunciar um ano aceitável do Senhor. Ele faz a leitura desse texto de Isaías, que falava sobre o Messias, como era o costume, fecha o rolo de pergaminho, entrega ao levita, ao servidor do templo, assenta-se para o ensino, que é o que nós encontramos na tradição hebraica, que é uma forma de dizer assim, né? Nós, ocidentais, herdeiros de gregos e romanos, nós ensinamos de pé, no geral de pé, né? Isso, assim, para colocar em evidência quem está falando. Os hebreus faziam diferente dentro das suas tradições. Eles se sentavam porque eles entendiam o quê? Quem ensinava estava no mesmo nível da audiência. O que tinha que ser ressaltado, elevado e posto acima era a mensagem divina. E Jesus, então, assenta-se e vai dizer assim, hoje, diante de vós, se cumpriu esta Escritura. Querendo dizer, claramente, que ele era personagem descrito por Isaías, isso, gente, em torno de 600, 700 anos antes de Jesus. Isso vai se dar nessa longa tradição dos profetas que vão anunciar Jesus também. Vamos encontrar diversas passagens messiânicas, como se diz, falando sobre a vinda do Mestre, e com um grau de detalhes, muitas vezes, que nos assusta. Falando mesmo da crucificação, em Salmos,
como o Salmo 22, anunciado o Salmo 22, Deus, meu Deus, por que me abandonaste? A gente ouve isso na boca de Jesus e fica perguntando, mas por que ele falou isso? Parece que ele fraquejou, e Jesus está citando um salmo, apenas e tão somente citando um salmo, para compreender então a importância e a presença de Antigo Testamento em toda essa trajetória, e como Jesus, sim, confirma essa tradição, e mais do que isso, Lucas 24, Jesus ressuscitado, mas materializado, entendemos nós espíritas, né, em corpo espiritual, está fazendo uma caminhada com os discípulos na estrada de Emaús. E nós espíritas adoramos essa passagem, né? Fazemos exposições em torno dela. Eu sei o quanto o Rodrigo, por exemplo, adora essa passagem do caminho de Emaús. Ela é belíssima mesmo. Mas quando a gente dá um olhar de atenção, de foco, de detalhe na passagem, Jesus está mostrando para a gente o método de ensino dele. Ele vai anunciar assim em Lucas 24, 27. Isso está lá como enunciado no 4º capítulo da nossa obra Antigo Testamento, berço do Evangelho, que vai tratar exatamente sobre profetas escritos. E lá Jesus vai dizer assim, né, anunciado por Lucas que Jesus está ensinando dessa forma. E começando por Moisés e por todos os profetas, Jesus interpretou-lhes em todas as escrituras as coisas a respeito dele mesmo. Jesus falava sobre ele mesmo, recorrendo na sua pedagogia a Moisés e a todos os profetas, para interpretar as Escrituras. Renata, a última pergunta é sua. Então, continua na tela aí, Osmar. Pede para o Frank não te tirar da tela. Porque a minha pergunta não é bem pergunta, deixa eu me localizar aqui. De onde você encontrou esse rapaz, o Emerson? Na verdade, Renata, eu estou botando aqui o Rodrigo aqui na tela, porque eu encontrei o Emerson a primeira vez, há coisa de 3 anos, quando eu fui fazer uma palestra nesse local onde ele se encontra, aí na ASEAC. Ele recebeu muito bem, extremamente humilde, né? Um cara que, se você vê, que tanto conhecimento e tão humilde. E mais tarde, o Rodrigo, que a gente já tinha um pouco mais de intimidade, me falou dele e recomendou que eu convidasse para uma palestra. Nós estamos há 2 anos tentando trazer o Emerson para cá. Há 2 anos, né? E Deus não faz nada errado, né? Essa é exatamente a hora certa para o Emerson estar conosco aqui. Eu só acho, Renata, que esse não é um assunto que nós podemos acabar hoje. Então, se Emerson, Rodrigo e você concordarem, eu gostaria muito de fazer uma segunda parte dessa palestra. Até porque nós falamos muito pouco da obra do Emerson. Sim. Né? E nós precisamos falar um pouquinho mais dela aí. Não é? Você não acha? Eu estou maravilhada. Mais certa ainda de que sei que nada sei. Diante do Rodrigo, do Emerson, eu fico assim, encantada. Eu até vou te fazer um pedido, Osmar. Coloca o Emerson, não sei se ele pode, o Rodrigo já está no curso, né, que essa casa vai oferecer agora em agosto, é até cedo o meu lugar, porque é muito conhecimento para a gente deixar. E eu sou um bebezinho nessa jornada, eu sou Nutella, perto desses meninos aí, fico encantada de ver. Tanto tempo de estudo, debruçado, tanto conhecimento, isso engrandece. Eu tenho certeza que todos que estão aí do lado da tela devem estar pensando mesmo que eu. Que maravilha que alguém tão jovem, com tanto conhecimento, com tanta profundidade, não só, né, do Velho Testamento, quanto das obras de Kardec. Então, muito obrigado de você ter apresentado o Rodrigo há um tempo atrás e agora o Emerson. Eu estou assim maravilhado. Parabéns, Emerson. Fico muito feliz por ter ouvido isso aí. Quer comentar, Emerson? Claro. Primeiro, assim, eu tenho que agradecer a generosidade da Renata, né? Primeiro, porque ela me chamou durante toda a nossa entrevista, a nossa palestra online aqui de jovem. Eu tenho que agradecer, né? Porque eu já passei a minha quarentena de encarnado, tá? Então, assim, já estou ali entrando na fase madura, né? Mas, assim, a gratidão, sim, muito grato. Mas, assim, gratidão, sobretudo, pela oportunidade, né? E o que eu tenho a dizer é assim, gente, esse trabalho não me pertence.
É um trabalho que ele nasceu, como eu disse aqui, de um trabalho de um grupo de estudos, né? E por isso, assim, eu dedico a obra a todos eles, especialmente ao nosso amigo Rodrigo, sabe o quanto ele é especial nesse trabalho, não precisa ficar rasgando cedo aqui, mas ele sabe disso, o quanto ele é importante em todo esse trabalho. E é um trabalho abraçado pelo nosso Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o NEP, né? O Antigo Testamento, berço do Evangelho. Então, digo assim, gente, o livro é uma mídia, é uma forma de a gente levar isso para as pessoas, mas é um projeto, é um trabalho realmente com o qual nós procuramos, temos essa intenção, né, de alcançar o maior número de pessoas possível, especialmente falando do nosso quintal espírita, né, dentro do possível, que as casas espíritas também, podendo abrir espaço, nós vamos sim, vamos falar, vamos levar essa mensagem, porque nós entendemos que ela é central para o entendimento da totalidade da revelação que nós chamamos de Espiritismo. Emerson, onde é que nós podemos encontrar o seu livro? O livro é publicado, né, editado pela Motres, editora da Bahia, né, então, lógico, no site da editora Motres vocês encontram, no Clube de Autores também, está publicado lá, mas assim, Amazon, Submarino, basta digitar lá, gente, Antigo Testamento, berço do Evangelho, né, não tem outro com esse nome, vocês vão encontrar a obra, e aí tem em formato PDF também, aqueles que queiram, né, comprar, adquirir, baixar a obra, e também conosco, aqui no NEP, né, a obra também dedicada aos nossos estudos e financiamento também, nosso trabalho de divulgação, é nepvdjesus, esse é o e-mail, né, que nós utilizamos para poder também comercializar aí diretamente a obra, nepvdjesus@gmail.com. Então, o pessoal que tem interesse pode encaminhar nesse e-mail o seu pedido, e aí nós, né, vamos ver a forma de encaminhar a obra para vocês, e aí vai personalizado, né, vai com o autógrafo aqui do autor, dentro da possibilidade de a gente poder trocar, fazer esse intercâmbio de ideias aqui, que é interesse nosso que se expanda cada vez mais. Você se incomodaria se eu pedisse para o pessoal escrever para nós, aqui no CEIC, sem problema. Porque eu acho que não deu tempo para o pessoal anotar todas as informações. Então, quem estiver interessado, manda no nosso grupo de WhatsApp, aqui pelo Facebook, que nós encaminharemos para o Emerson para vocês receberem seus exemplares do livro aí. Esse estudo, Emerson, Rodrigo, Renato, eu acho que é muito importante. Não estou, de qualquer forma, desmerecendo o estudo de Kardec. Mas esse estudo traz uma base fantástica para a gente entender melhor o que Kardec quis dizer. Então, eu recomendo a todos, realmente, que se debrucem um pouquinho sobre isso, porque vale a pena em termos da nossa própria evolução. Eu agradeço demais o Emerson, mas antes dos meus agradecimentos, eu queria que o Rodrigo desse a boa noite dele. Boa noite. Eu, conhecendo o Emerson, não esperava nada menos que isso, cara. Muito bom, muito obrigado. E eu queria te agradecer, Osmar, pela oportunidade, Renata, pelo carinho de sempre. E Emerson, cara, antes de você ir embora, eu queria que você fechasse com aquele tema que nós estudamos tanto, Sol da Justiça. Boa noite. Tá bom. Legal. Renata, seu boa noite, por favor, Renata. Eu estou maravilhada, não queria que acabasse, mas fazer o quê? Você está prometendo uma segunda rodada, né? Faremos, é isso aí. Então, muito obrigado. Assim, estou encantada, acredito que todo mundo esteja, e você precisa trazer o Emerson mais vezes, assim como você traz o Rodrigo, tá? Novamente, fica o pleito aqui, tá bom? Muito um abraço a todos, meus queridos. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, Rodrigo. Pessoal, eu quero lembrar vocês que nós estamos começando no dia 6 de agosto o nosso curso de Introdução à Doutrina Espírita, módulo 1, para iniciantes da doutrina. Começa dia 6 de agosto, às 19h30, e vai ser o curso totalmente online. A Renata, o Rodrigo e outras pessoas serão seus professores nesse curso. Quem sabe o Emerson também, né? Vamos conversar sobre isso aí também. Para fazer a inscrição é simples, basta mandar uma mensagem para nós, e a gente providencia toda a inscrição de vocês. São poucas vagas, porque é difícil a gente gerenciar um grupo muito grande aqui pela nossa internet, então eu sugiro a vocês que façam essa inscrição o mais breve possível. Nossa casa continua fechada, como vocês sabem também, ficaremos fechados mais algumas semanas, até que a situação da pandemia se estabilize ou que alguma coisa mude, mas por enquanto vamos continuar nos encontrando aqui pela internet.
Vocês sabem também que desde a semana passada, nós já recomeçamos as nossas reuniões diurnas, toda segunda-feira às 8h30, toda quarta-feira às 8h30, todas as quintas-feiras às 13h30. Estamos fazendo palestras que são transmitidas pelo YouTube, não pelo Facebook. Tá? Então, eu convido todos vocês a se inscreverem no nosso canal do YouTube o mais cedo possível, para que vocês sejam notificados das palestras e não percam nenhuma palestra a partir de agora também. No mais, o meu agradecimento a todos que nos acompanharam até agora, meu abraço carinhoso a todos vocês, desejando uma boa semana, e um agradecimento especial ao Emerson, pelo seu carinho, pela sua amizade, pela sua disponibilidade de nos atender assim tão prontamente. Agradeço ao Emerson, mas principalmente dou os parabéns pela sua dedicação ao estudo. É um grande exemplo para todos nós. E eu gostaria de pedir o último favor a você, que fizesse a nossa prece de encerramento, atendendo a sugestão do Rodrigo. E depois, pessoal, não saiam, continuem aqui no nosso vídeo, por favor. Obrigado a todos, uma boa noite. Deixando mais uma vez aqui nossa gratidão, né, pela oportunidade. E nesse momento, então, elevando os nossos pensamentos, agradecendo a Deus, sobretudo, Pai, Senhor de todas as coisas, a oportunidade que tivemos de receber um pouco mais da Tua palavra, da Tua revelação divina. Que Ele adentre os nossos corações, transforme e renove a nossa mente. Que diante da presença de Jesus nós possamos entender qual a vontade deste Deus real e presente ao nosso respeito. Que esse sol da justiça, sim, que é o Mestre, a derramar os seus raios sobre bons e maus, sobre justos e injustos, alcance a humanidade tão sofrida, tão necessitada de uma palavra de amor e de fraternidade. Senhor, abrace a cada um de nós espiritualmente e nos faça sentir o teu imenso amor, como nos disseste. Ora, já não vos chamo de servos, o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado de amigos, porque vos tenho feito conhecer tudo o que de meu Pai tenho aprendido. Que Deus abençoe, ilumine o nosso entendimento e nos possibilite nessa semana que nasce, que possamos nos conduzir à segurança do amparo e com a gratidão necessária aos nossos benfeitores espirituais. Que assim seja, pela graça de Deus. Obrigado, Emerson. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Renata. Meus amigos internautas, só mais uma coisinha. Talvez vocês tenham percebido algumas falhas técnicas hoje. É bom saber que o Facebook está com problemas. A plataforma mudou, a gente não ficou sabendo, acho que pouca gente ficou sabendo, e nós tivemos alguns probleminhas aí de ficar congelada a imagem, coisa assim, mas é coisa que espero que eles resolvam durante a semana. No mais, meus amigos, uma boa semana a todos. Fiquem em paz. Um abração.